Deus sussurrou no meu ouvido e mandou eu te entregar uma mensagem, um recado para você que é mãe. Grave bem essa frase. A mensagem é maior do que o mensageiro. E essa mensagem é maior, inclusive, que eu, a mensageira aqui que vos fala. Essa mensagem é por ela que eu estou aqui agora, é por essa mensagem que hoje eu realizo o meu trabalho, o meu propósito. É por essa mensagem que eu resolvi falar para mães, especificamente, é o porquê eu tô aqui, inclusive não só o meu porquê, o meu propósito, mas também o meu porquê como mãe. E essa mensagem que eu quero trazer aqui para vocês hoje, para você que é mãe aqui nesse vídeo, é uma mensagem que ela vem através de mim, mas ela não vem de mim. O que eu vou compartilhar com você é o que motiva e inspira não só o meu trabalho, mas a minha alma. A minha alma, como eu disse, inclusive de mãe, porque nós somos uma só alma, nós não somos fragmentadas, por mais que a gente tenha, né, vários papéis, várias funções na nossa vida, mas na alma nós somos uma. Juntas podemos ser várias e diferentes mães, mas na alma compartilhamos uma só alma de mãe. E é desse lugar que também compartilhamos o mesmo propósito. É sobre isso que eu vim falar aqui. O maior propósito na vida de quem é mãe. E você sabe qual é? Seja muito bem-vinda a essa série Maternidade com Alma. Eu sou Mayara Castelã e nessa série eu guio mães a viver uma maternidade com mais alma e menos trauma, sem serem vítimas do estresse e das suas próprias emoções. Eu sou Mayara Castelã e hoje a gente vai dar início a essa série. O primeiro episódio para mim é um dos mais importantes, com maior significado, que é o maior propósito na vida de quem é mãe. Então, se você quer saber, qual é o seu maior propósito na sua vida, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que nós vamos conversar. Eu vou trazer para você o que de fato, não é mentira quando eu falei que Deus sussurrou no meu ouvido. Muito disso, eu fiz um roteiro aqui, né, para compartilhar com vocês, e muito do que eu escrevi aqui, eu sou muito inspirada, né? Quando eu escrevo, eu tenho assim muita inspiração, e para mim eu digo que é de Deus para minha alma, né? E de fato, né, eu escrevi um texto a respeito disso, sobre esse propósito de ser mãe no começo do ano. E eu vou trazer um pouquinho, né, desse texto aqui, que para mim de fato foi Deus que sussurrou aqui no meu ouvido, na minha alma. Porque eu já vinha com esse desejo, na verdade o meu chamado, né, sempre foi de falar para pais ou falar para mães. Inclusive eu vou aproveitar esse vídeo para falar um pouquinho mais, para compartilhar com você sobre o porquê que eu resolvi falar para mães, o porquê que eu deixei de falar para mulheres, né, de uma forma mais ampla, e hoje de fato, né, o meu propósito é falar para mães. Não só porque eu tomei essa consciência que eu vou compartilhar com vocês sobre o maior propósito na vida de quem é mãe, mas também porque é o meu propósito não só pessoal, mas vocês vão entender o porquê, mas também meu propósito profissional, né? Compartilhar. Eu sou a mensageira dessa mensagem e a mensagem é maior que o mensageiro. E para começar a falar aqui sobre esse tema, né, que é o primeiro episódio, o maior propósito na vida de quem é mãe, eu quero, para revelar, na verdade, para vocês, eu quero começar falando um pouco dessa frase. Essa frase que eu compartilhei no início, que também retrata o meu porquê, o meu propósito com essa série, com o trabalho que eu desenvolvo hoje com mães. Então grava bem aí, né? Se você quiser, você pode também já pegar um papel, uma caneta. Eu costumo ser bem profunda. O que eu escrevi aqui foi muito inspirada, né? Eu escrevi esse roteiro para me guiar, né, aqui hoje nesse vídeo e nessa série que a gente vai fazer. Então foi tudo muito bem pensado, né, a série Maternidade com Alma, os episódios foram muito bem pensados, e esse primeiro episódio é um episódio que eu vou trazer o porquê, né, o porquê, não só o seu porquê, o seu maior porquê, que eu acredito que Deus sussurrou aqui no meu ouvido, mas também eu vou trazer o meu porquê de fazer essa série, o meu porquê de estar falando para mães, o meu porquê de carregar essa mensagem, tá bom? Então,
Se você não anotou, grava aí. A mensagem é maior que o mensageiro. E essa frase ela é muito profunda, ela marcou demais a minha alma, principalmente, né, esse ano, esse primeiro semestre, que foi um semestre bem intenso, profundo, em que eu passei a reestruturar esse reposicionamento que eu estou fazendo e que agora, inclusive essa série, né, ela tá dando início a esse novo projeto. Eu já tinha começado, mas não estava assim desenvolvendo de uma forma mais profunda, né? Então esse vídeo vai ser para explicar para você um pouquinho, talvez você não entendeu, ou talvez você, poxa, sabe que está com dúvida ainda? Quem que a Mayara ajuda? Para quem que a Mayara fala? Então é para a gente esclarecer aqui um pouquinho essas coisas, porque de hoje em diante você vai me ver sim falando para mães e você vai entender o porquê disso, tá? Então vamos começar aqui com essa mensagem, né? A mensagem é maior que a mensageira, porque a mensagem, por que vocês acham isso? Bem profunda essa frase. E por que a mensagem é maior que o mensageiro? Porque a mensagem é aquilo que sobrevive, que fica no mundo mesmo depois que o mensageiro e a mensageira se vão. E tem tudo a ver, tem tudo a ver com o nosso propósito aqui nessa vida, aqui nessa terra, como mães, como pais também, mas eu vou falar aqui mais especificamente como mães. É claro que isso também serve para os pais, mas eu vou compartilhar não só o seu propósito como mãe aqui, mas eu vou compartilhar o meu propósito, que é falar para mães. Então, a mensagem ela é maior porque a mensagem ela carrega o propósito, a mensagem ela carrega o porquê, a mensagem ela carrega a semente. E para explicar o tema desse episódio, é importante que você entenda também a mensagem por detrás dele, né? Porque por trás do tema desse episódio também tem uma mensagem. E é essa mensagem que eu quero que você, sabe, que você absorva com a sua alma. Porque para mim é o mais importante para a gente começar alinhados, né? Porque eu acredito que não é sobre só conteúdo, sobre conhecimento, mas é sobre a respeito daquilo que você quer, do resultado que você deseja. Inclusive eu costumo dizer, né? Eu sou a mulher das frases, eu vi essa frase em algum lugar que eu não me lembro bem aonde, mas é que o resultado certo vem da ação certa, mas a ação certa vem da visão certa. Essa era a frase, mas eu ainda acrescento, a visão certa vem da consciência certa. Então, esse primeiro episódio é para trazer uma visão, é para trazer a consciência, porque não é só saber qual resultado você quer e o que você precisa fazer, mas antes do que fazer, qual a ação certa, você precisa ter a visão certa, porque se você tiver a visão certa, baseada numa consciência certa, você vai saber o que fazer, né? Porque há muitos caminhos levam a Roma, e quando você entende a visão, né, a forma de pensar, quando você absorve a consciência, você desvenda, na verdade, né? Porque consciência, eu sempre digo assim, que consciência é luz. Consciência é luz, então é um desvendar, trazer consciência, trazer luz para algo. E quando você tem luz, você consegue caminhar sozinha, inclusive, né? Então, o meu objetivo sempre é trazer luz, é trazer consciência, desvendar, né? Desvendar algumas coisas para que você consiga viver essa maternidade com mais alma, né, e menos traumas. Esse é o meu objetivo, guiar mães a viverem uma maternidade com mais alma e menos traumas, sem ser vítima do estresse e das suas próprias emoções. Esse é o meu objetivo, é para esse lugar, é para esse destino que eu tô levando você. Então, se você deseja isso, se você tá cansada, não quer mais ser vítima das suas próprias emoções, do estresse, da sobrecarga, dos seus próprios traumas também, né? Me acompanha aqui nessa série. Esse é só o primeiro episódio, mas essa é a consciência que você precisa ter se você quer viver tudo isso, tá? Então, a mensagem, então, por detrás desse tema aqui de hoje, o maior propósito, né? O maior propósito na vida de quem é mãe, o porquê eu fui inspirada, como eu disse, a escrever sobre isso, a trazer esse tema aqui, e eu resolvi não só desenvolver esse trabalho, mas criar essa série que inaugura, como eu disse, algo novo, inaugura uma nova fase, inaugura um novo ciclo, inaugura um novo olhar, uma nova consciência, uma nova forma de olhar e viver a maternidade. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, né? O meu porquê com essa série é isso, inaugurar uma nova fase, um novo paradigma, como muitas pessoas falam, uma nova forma de olhar e viver a maternidade. As crianças de hoje são os adultos do futuro, né? Quando eu trago esse olhar para a maternidade, é porque a maternidade ela traz esse olhar
as crianças, para os filhos, mas a maternidade ela também traz um olhar para a mãe, né? E as crianças de hoje são sim os adultos do futuro, mas as mães são, são o veículo, né, para a gente chegar até as crianças. As mães são o veículo para chegarmos até as crianças e transformarmos o futuro, já que as mães também foram o veículo, o portal, né, por qual essas crianças chegaram ao mundo. E as mães têm um poder sobrenatural na vida dos filhos, é por isso que eu resolvi falar para as mães, vocês vão entender o porquê. As mães são a chave da transformação do futuro. Então eu fui escrevendo algumas coisas aqui, acho que eu vou até dar uma lida porque ficou um texto, né? Muito legal isso aqui que eu escrevi, muito inspirado, né? Então as mães têm um poder sobrenatural na vida dos filhos, as mães são a chave de transformação do futuro e eu sei que para algumas mães talvez isso possa parecer um pouco pesado. Nossa, Mayara, mas que responsabilidade é essa? Meu Deus, então tudo é a mãe, tudo é a mãe, como assim? E o pai? Calma, gente, os pais também são igualmente importantes, mas vocês vão entender o porquê que as mães têm esse papel tão fundamental, tão importante, né? Que são esse veículo de transformação, são a chave. Então, eu sei que para algumas mães isso pode sim parecer pesado, mas é justamente isso que eu quero ajudar a transformar e entregar para você. Uma nova forma de ser mãe, é isso. Sabe, o meu propósito é transformar a maternidade, que eu sei que hoje em dia tá tão pesada, tão difícil para muitas mães, uma nova forma de ser mãe, de ser essa mensageira da boa nova, a chave, uma agente de transformação, para ser e viver uma maternidade com mais prazer e mais sofrer. Essa é uma nova forma de ser mãe. Muitas mulheres estão vivendo uma maternidade com mais sofrer e menos prazer. Então essa é uma nova forma de maternidade, com mais prazer e menos sofrer, uma maternidade com mais luz e menos sombra, uma maternidade com mais crescimento e menos sofrimento, com mais acolhimento e menos julgamento, com mais bem-estar e menos estresse, com mais amor e menos dor, com mais expansão e menos limitação, com mais consciência e menos ignorância, com mais presença e menos ausência, com mais aprendizado e menos culpa, com mais leveza e menos sobrecarga, uma maternidade com mais alma e menos trauma. Porque eu sei que hoje em dia a vida de quem é mãe não tem sido fácil, eu sou mãe também, são tantos papéis, são tantas funções que a mulher desempenha, é tanto acúmulo, né, de tantas tarefas dentro e fora de casa, mas de verdade, o que eu quero transmitir para vocês aqui é que eu acredito numa maternidade onde é possível as mães entregarem o seu melhor e não o seu pior para os seus filhos. Eu sei que o que está acontecendo hoje em dia, por conta de tanta sobrecarga, de tanto estresse, de tantas funções, de tantas coisas, o que está acontecendo é que as mães elas estão entregando o seu pior para os seus filhos e não o seu melhor. E eu acredito que pode ser diferente, sim. O seu pior estresse, enfim, as mães estão sendo vítimas. É isso que eu vejo, né? As mulheres, as mães estão sendo vítimas, vítimas da maternidade, né? Isso é muito triste, mas é uma verdade, né? Eu acompanho, eu mentoro algumas pessoas, algumas mulheres, e enfim, que também são mães, e eu vejo que inclusive tem uma mentorada, né, que eu admiro muito ela, a verdade dela, a autenticidade dela, em que ela diz, porque é preciso muita coragem para dizer isso. Mayara, eu amo meu filho é minha vida, né, do fundo do meu coração, mas eu odeio ser mãe, eu odeio ser mãe. E a gente já olhou para isso, né, o que leva uma pessoa a ter esse sentimento em relação a ser mãe, né? A gente sabe que no fundo, ela não odeia ser mãe, né? O que ela odeia talvez foi a forma como ela se tornou mãe, porque veio de um abuso, né, em que ela se sentiu violada, em que ela se sentiu abusada, desrespeitada. Talvez os desafios, né, que a maternidade traz, e tantas outras coisas, né? Porque a maternidade aí é mais um desafio dentro de tantos outros desafios que fazem, às vezes, acabar. Muitas mulheres, a maioria não tem coragem de dizer isso, mas talvez sente isso, né? Que não gosta de ser mãe, porque, imagina, né? É tanto peso, é tanta culpa, é tanta sobrecarga, né? É tanta coisa que a sociedade traz, cada vez mais a mulher, ela
Vem uma autocobrança também, né, de ser perfeita, de ser boa o suficiente em tudo, é dentro de casa, é fora de casa, é ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita, enfim, são tantas coisas que isso vai sobrecarregando e vai deixando e tornando a maternidade pesada, né, vai fazendo com que as mulheres hoje estejam se tornando vítimas do estresse, das suas próprias emoções, dos seus próprios traumas, e acabem sangrando, né? Derramando tudo isso, entregando o seu pior na vida dos seus filhos. Então, de verdade, eu acredito numa maternidade. Esse é um vídeo que eu quero trazer muito do que eu acredito, né? Do meu porquê e do qual eu acredito que é um porquê mais bonito, né? Que uma mãe, de enxergar, é isso que eu quero trazer, uma esperança, sabe? De mudar, uma nova forma de ser mãe, de maternidade, sabe? Não essa que a maior parte das mulheres e das mães estão vivendo, por conta de tantas coisas, de tantos pesos que as mulheres que a gente vem carregando já há muito tempo, né? Isso não é de agora. Então, a maternidade, sim, ela traz uma carga que já é até ancestral, né? A mulher carrega uma carga, a mulher carrega uma culpa. Se a gente for olhar, né, para a culpa que a mulher carrega, a gente volta lá para Adão e Eva, né? Em que a mulher, por culpa da mulher que escutou, né, deu conversinha lá para a cobra, para a serpente, e ela foi lá e convenceu Adão, o homem, e comeram, né, do fruto proibido, e então perdemos o paraíso. Então a mulher, até num consciente coletivo, carrega muito dessa culpa, de que é culpa da mulher, né? Perdemos o paraíso por culpa da mulher, e a gente vem herdando muito disso, né? Então a mulher, mesmo quando estava mais dentro de casa, né? Então mais responsável pela educação dos filhos, então qualquer coisa que acontecia com um filho, na vida de um filho, de uma filha que às vezes engravidava antes da hora, ou um filho, alguma coisa, era culpa da mulher, né? Porque o homem, o pai estava fora, estava cuidando do sustento, de ser o provedor, da proteção, e a mulher estava dentro de casa, cuidando do lar, cuidando dos filhos. Então, se um filho se desvirtua, se um filho acontece alguma coisa, às vezes até mesmo se fica doente, isso tudo vinha para cima da mulher e ainda vem, por mais que hoje a gente vive já muitas pessoas mais conscientes, mas a própria mulher se cobre, se culpa. E se você que é mulher tá aí, você sabe muito bem disso que eu tô falando, né? Que existe um peso, sim, e que se você não souber como lidar com isso, a vida se torna pesada e você perde a beleza de ser mãe, você perde, sabe, esse propósito, o maior propósito da sua vida, que é o propósito divino, que é ser mãe. Então, eu de verdade, do fundo do meu coração, eu acredito numa maternidade onde é possível, sim, onde é possível as mães entregarem o seu melhor e não o seu pior, onde é possível viver uma maternidade com mais prazer e mais sofrer, uma maternidade mais leve, com menos estresse, com menos cobrança, com menos culpa, né, com menos traumas sendo transmitido para os filhos, onde as mães se permitem ser vistas, expressar a sua luz na vida dos filhos e não viver à margem das suas sombras, ser vítimas do estresse, da sobrecarga, dos traumas, das suas próprias emoções, como eu já falei, vítimas da própria maternidade, né? Isso eu acho que as mulheres principalmente precisam tomar consciência. Será que você que está me ouvindo aí hoje, você se tornou uma vítima da maternidade? Será que você reclama da maternidade? Será que você diz que a maternidade é estressante? Que aquilo? E esse é um papel, um lugar muito ruim, né? Porque vítimas não têm poder. Vítimas não têm poder da própria vida. Não tem como sair de lá, né? Então, eu tô aqui, o meu papel, sabe, é ser uma agente de transformação para que você também se torne uma agente de transformação, de evolução, na verdade, né? E não de a gente perpetuar esses padrões e continuar, sabe, transferindo esse tipo de maternidade, essa forma, essa velha forma de ser mãe, né? Eu quero, com esse trabalho, sabe, dar início a uma nova geração de mães, na verdade, uma nova forma de ser mãe, de que as mulheres, sabe, que a gente consiga reprogramar isso num nível de inconsciente coletivo, familiar e pessoal. O que é ser mãe? O que significa? O que maternidade representa para você? Quando você fala de ser mãe, maternidade, o que você sente no seu corpo?
Será que é prazer? Ou será que é peso? Ou será que é culpa? Ou será que é medo? Medo de causar traumas, medo de estar decepcionando seus filhos? É tantos medos, tantas cobranças. Eu acredito que isso precisa mudar, porque enquanto a gente não muda isso, a gente continua passando isso para frente, né? Então, e como eu falei, né, vítimas da própria maternidade, eu acredito que isso é o mais grave que a gente está vivendo hoje e que precisa sim ser mudado, mas precisa começar primeiro com uma mudança de consciência, de visão, de mentalidade, né? Então, sim, muitas mães se tornaram vítimas da maternidade, perderam o controle, o domínio das suas emoções, o domínio de agir segundo a sua consciência e não apenas reagir, explodir e sentir culpa. Porque eu sei que você que está aí do outro lado, talvez você já tenha muita consciência, você siga, sabe, muitas páginas, conteúdos de educação dos filhos, educação positiva, isso e aquilo, e você até sabe, mas quando você vê, é tanta coisa que você nem agiu, você reagiu. Você explodiu. Você tratou seu filho como você não gostaria, talvez você gritou, talvez você bateu. E depois vem o quê? A culpa, né? Então, isso é ser vítima, é acabar se tornando vítima da própria maternidade. E a falta de consciência, né? O que é o pior de se tornar uma vítima? O que é pior de se tornar uma vítima? De ser uma vítima? É que pela falta de consciência, você já deve ter ouvido essa frase: vítimas são vítimas de outras vítimas. Antes eu costumava falar isso também, mas eu mudei um pouquinho essa frase. Até você se tornar consciente, ou pela inconsciência mesmo, vítimas são vítimas de outras vítimas e acabam por fazer outros de vítimas, né? Porque se vítimas são vítimas de outras vítimas, acabam por tornar outras pessoas vítimas também. E esses outros acabam se tornando, sabe quem? Seus próprios filhos. Tornando seus próprios filhos suas vítimas. E esse é o pior, né? Porque aí a gente perpetua esse ciclo, a gente perpetua esse padrão. E por isso eu acredito numa maternidade que preza pela saúde emocional materna. E é isso que eu quero e vou passar a trazer, vou trazer com essa série aqui para vocês, né? Em que, quando eu falo sobre maternidade, eu vou trazer essa maternidade, eu quero inclusive trazer essa maternidade muito mais com um olhar para dentro do que para fora, muito mais para a saúde emocional materna. Hoje, inclusive, eu repostei nos meus stories, era uma notícia e tinha até um estudo de Harvard, né? Falando que o quanto que os pais estão depressivos também. Não só os adolescentes, né? Que não é só olhar para os adolescentes ou para os filhos e que isso é ótimo, mas é preciso olhar para o bem-estar dos pais, né? Quem cuida de quem cuida, estava escrito assim. Então eu pergunto para você, quem cuida de quem cuida? O meu propósito é estar aqui e cuidar de quem cuida. Por quê? Porque o meu propósito, a minha causa são as crianças, mas como eu falei, as mães são veículo para que a gente chegue até as crianças. Não, a gente não chega até as crianças, né? Não é sobre o que a gente fala para as crianças, é sobre quem a gente é, sobre o que a gente faz, né? Porque educação é isso. Aquilo que você fala tão alto que o que você fala ninguém escuta, que o que você fala o seu filho não escuta. Então é preciso olhar para o bem-estar, para a saúde emocional dos pais, principalmente a materna, né? Porque eu vou compartilhar com vocês nessa série o quanto que a mãe ela exerce uma influência muito grande, isso cientificamente já falando, né? A ciência hoje já comprova o papel que a mãe tem sobre as emoções a nível de sistema nervoso, porque a gente já teve lá, né, conectado, inclusive desde o útero, com o sistema nervoso da nossa mãe. Então, é com a mãe que a gente aprende ou que a gente não aprende sobre regulação emocional. Então, a mãe, ela tem esse poder, sim, é um poder que pode ser muito bem utilizado, ser uma alavanca de crescimento ou de sofrimento, inclusive na vida de um filho, né? Porque talvez você seja uma mãe que, infelizmente, não conseguiu aprender com o seu corpo, não conseguiu sentir, aprender com a sua mãe, com a presença dela, o que é se sentir seguro e regulado emocionalmente falando, porque talvez a sua mãe nunca foi, era uma mulher estressada, era uma mulher que não tinha
essas emoções equilibradas, porque também vem de uma geração com muitos traumas, com muitas feridas, com muito estresse, com muito peso. Então, não tem como a gente trazer nossos filhos para um lugar que nem a gente está, né? Então, a gente não é culpa das nossas mães, elas também foram vítimas, né? Mas ser vítima, muitas vezes não é uma escolha, mas ser vitimista é. Como eu falei, ser vítima é um processo de inconsciência, mas quando você se torna inconsciente, você tem o poder de sair desse lugar, de não ser vítima mais do estresse, das suas próprias emoções, dos seus próprios traumas, para que você não torne os seus próprios filhos vítimas, para que você não seja vítima da maternidade e não torne os seus filhos vítimas também de você, né? Então, eu acredito nisso essa é a minha causa, né? A proteção da infância. A minha causa são as crianças e a proteção da infância. Mas de que forma que a gente vai proteger a infância? Através das mães, cuidando da saúde emocional das mães, do ambiente que essa criança está, né? Eu costumo dizer também o seguinte, eu gosto de usar essa analogia. A criança, o filho, quando ele nasce, ele é como se fosse um peixinho sadio. Mas o que acontece com o peixinho sadio se ele for colocado dentro de um aquário sujo, tóxico? O que acontece? Esse peixinho ele vai ficar intoxicado, ele vai ficar doente. E assim acontece também com as crianças, é assim que acontece. E qual é esse aquário que a criança ela é inserida? É a família, né? É a família. O primeiro ambiente é a família, claro que depois vem a escola e tudo mais, mas o primeiro é a família. O primeiro ambiente é a família é composta pelos pais. E aí é onde entra o meu trabalho com as mães, é onde entra o papel da saúde emocional materna, sabe? De quem é essa base emocional. As emoções fala do feminino, né? Então a mãe representa as emoções. Como é que estão as emoções dessa mãe para que ela consiga transmitir isso para esse filho, né? Eu costumo dizer que pessoas feridas ferem pessoas, pessoas traumatizadas traumatizam pessoas, pessoas curadas curam pessoas, mães também, né? Mães que estão feridas sangram nos seus filhos, mesmo sem querer. Mesmo sem querer. Quando viu, pum, reagiu, explodiu, falou, gritou, tratou mal, bateu, né? Tem consciência, já sabe o que é certo muitas vezes e na maioria das vezes, mas é como se a sua cabeça, a sua consciência não acompanhasse o seu corpo, o seu comportamento. E por quê? Porque você já tem um padrão, porque você já é uma pessoa ferida, porque você aprendeu nesse padrão, né? Então é preciso olhar para a origem, para a raiz, que começa pelas mães, né? Para que a gente chegue nos filhos. Então, eu acredito de verdade que a saúde emocional materna e a consciência faz romper esse ciclo de, como eu falei, vitimização, frustração, sofrimento, traumatização e repetição de padrão negativo na maternidade e na educação. Eu quero trazer muito aqui para vocês o que eu acredito, porque se vocês estiverem alinhados com as coisas, com isso que eu acredito, acho que isso é o mais importante, né? Poxa, eu entender, né, o que a Mayara quer trazer aqui para mim com essa série. Então, eu acredito sim na totalidade, numa maternidade que preza pela infância, mas não olha só para fora, para os filhos. Eu acredito numa maternidade que preza por aquelas que cuidam da infância, que olha para dentro, primeiro para as mães, depois para os filhos. Eu escrevi uma frase aqui muito boa, né? Que quando veio a inspiração eu falei, nossa, muito bom. É preciso cuidar e prezar pela árvore para que ela dê e sirva ao mundo com bons frutos. A saúde da árvore dita a saúde dos frutos, não o contrário. É preciso olhar para a origem, para a raiz, de onde vêm e se originam os frutos. As mães são as árvores da vida que dão origem aos frutos, aos filhos. A mensagem é maior que a mensageira. As mães são as mensageiras, os filhos a mensagem, os filhos são os frutos. Então, olha só, a saúde da árvore dita a saúde dos frutos, não o contrário. Então, é a saúde emocional materna que vai ditar a saúde emocional dos filhos. E por isso que é tão importante viver uma maternidade que olha para dentro antes de olhar para fora. Que quando você vê um comportamento do seu filho, você não sabe o que fazer com o comportamento, você precisa olhar primeiro para você, o que você sente, né? O que está por trás daquele comportamento do filho, antes de olhar para fora, olhar para dentro. Por isso que a mensagem é maior que a mensageira, né? E o propósito da mensageira é carregar, potencializar, propagar e deixar a melhor mensagem no mundo.
melhor mensagem do mundo, porque é a mensagem que fica quando a mensageira se vai. É o seu filho, é sua filha que fica aqui no mundo quando você se for. E qual vai ter sido a marca que você deixou na vida dos teus filhos? Qual vai ter sido a mensagem que você deixou no mundo através da vida dos seus filhos? Porque é a mensagem que fica quando a mensageira se vai. A alma da mensageira sobrevive através da mensagem. A alma da mãe sobrevive através dos filhos. Como é que é para você escutar isso? Será que... Quantas vezes a gente para refletir, para pensar sobre isso? Né? Qual que será que é a marca que você quer deixar gravada no coração dos seus filhos? Qual é a mensagem que você quer deixar com a sua vida? Com o ser mãe na vida dos seus filhos? Qual é? Qual é a marca? A semente dorme dentro do fruto. Uma nova árvore nasce de dentro do fruto. Um novo mensageiro nasce da mensagem e assim a mensagem se perpetua. É um ciclo. Então, olha só, né? A semente dorme dentro do fruto. Você já parou para pensar nisso? Né? A gente tem uma árvore, a árvore dá o fruto. E no fruto, dentro do fruto tem a semente. A semente dorme dentro do fruto. Então, se a semente dorme dentro do fruto, significa que a árvore, que uma nova árvore nasce de dentro de um fruto. E assim, um novo mensageiro nasce da mensagem. Assim, quando você é a mensageira, seu filho é a mensagem é maior que a mensageira. A sua alma se perpetua, você sobrevive através dos seus filhos e o seu filho se torna um novo mensageiro, né? Então a mensagem, ela carrega em si uma semente. Então isso é tão bonito, mas é bonito quando a gente sabe que tipo, tá consciente para que tipo de semente a gente está plantando, né? Para que a gente não fique perpetuando um ciclo com frutos podres, colhendo fruto que você não quer, bichado que você não deseja. E como eu sempre digo, não adianta você, para você mudar um fruto, não é só arrancar o fruto, né? Você precisa plantar novas sementes, né? Se você quer colher morango, você tem que plantar morango, você não pode ficar plantando limão. Então, o que você está plantando, né? Qual é a mensagem que você está plantando, que você está deixando aqui na Terra? Qual é o ciclo que nós temos perpetuado, que a nossa geração tem perpetuado? Será que é um ciclo de mais alma ou é de mais trauma? O que vocês acham? Será que é um ciclo de mais amor ou mais dor? Ser mãe é transmitir, é carregar e transmitir uma mensagem. Sabe qual a mensagem? Seu filho é seu maior propósito. Ser mãe é sua maior missão. Hashtag. Hashtag, eu criei essa hashtag, né? Hashtag seu filho é seu maior propósito. O maior propósito na vida de quem é mãe é esse. O seu filho é seu maior propósito. Ser mãe é sua maior missão. Você vai entender um pouquinho mais por quê. Acho que você já entendeu, né? Acho que você já entendeu. Porque é aquilo que a gente deixa através de nós, né? Não é só olhando para o seu filho para fora, mas é porque através do seu filho você ser mãe é sua maior missão. Porque para ser mãe, uma mãe melhor, uma boa mãe como você quer, você vai precisar se tornar uma pessoa melhor, né? Então, qual é o ciclo que a gente tem perpetuado? Qual é a mensagem que a gente está deixando, a nossa geração está deixando? De mais alma ou mais trauma? De mais amor ou mais dor? Né? Então, será que... Qual é a marca que você quer deixar na vida dos seus filhos? Será que você quer ser o tema das sessões de terapia dos seus filhos, quando eles se tornarem adultos? Porque se você é uma mulher que faz terapia, que você faz curso, talvez você já deva ter percebido, né? Que a nossa infância, ela tá sempre lá, tá lá na origem dos nossos maiores problemas. E acaba que, mesmo sem querer, né? E nos amando muito, por perpetuar padrões de inconsciência, os nossos pais acabam sendo nossos primeiros perpetradores. Será que você quer ser a primeira perpetradora? Será que você quer ser o tema das terapias da sua filha, do seu filho no futuro? Você já parou para pensar sobre isso? Eu acredito que não, né? Porque eu não quero. Eu tenho certeza que nossos pais também não quiseram. Mas a gente precisa parar para pensar nisso. Porque se a gente fica só repetindo o padrão na inconsciência, vai repetir o padrão. E sim, a gente vai se tornar o tema da terapia dos nossos filhos, né?
Então, e eles vão ser adultos que talvez vão ser limitados, bloqueados, traumatizados, porque pessoas feridas ferem pessoas, porque mães feridas ferem filhos, porque mães traumatizadas, mesmo sem querer, através do seu comportamento traumatizado, acaba ferindo seus filhos com o seu estresse, né? Com a sua sobrecarga, com seus gritos, com a falta de respeito, tantas coisas, né? Então, essa é a consciência que eu quero aterrar aqui, né? Porque isso tudo significa viver uma maternidade com alma e menos traumas, né? Porque o trauma fragmenta a alma, o trauma desconecta a alma e o trauma bloqueia, o trauma paralisa as pessoas, né? O trauma faz com que a gente, os traumas, as feridas, o estresse, né? Porque o estresse, quando ele é vivido repetidamente, uma pessoa estressada, né? Nem todo estresse é trauma, mas todo trauma tem estresse, porque trauma para o nosso corpo é um estresse, né? E talvez essa sobrecarga, sabe? Isso tudo que você não está dando conta, esse estresse, essa sobrecarga toda, se ele é vivido repetidamente todos os dias e você tá aí na inconsciência, tá no estresse e aí, né, explode, fica com culpa, isso está sim potencialmente traumatizando seus filhos. Está sim. E o que vai acontecer com eles no futuro? Vão se tornar adultos traumatizados, bloqueados, com dificuldades de relacionamentos, emocional, uma pessoa que tem dificuldades, né, que teve uma base emocional talvez desequilibrada, uma base familiar desequilibrada, ela vai acabar projetando, compensando isso nas relacionamentos amorosos, vai se envolver com relações abusivas, relações tóxicas, compulsões, né, vai buscar compensar, né, uma falta com excesso, com vícios, com álcool, com drogas, com compulsão por comida. Quantas coisas, né, ela vai buscar para suprir. Porque talvez você hoje já saiba que você talvez tenha buscado ou ainda busque algumas coisas para suprir algumas faltas, né? Então, isso é o pior. Isso é entregar o nosso pior para os nossos filhos. E isso tudo parte primeiro de uma visão, de uma consciência, né? Porque a gente só se transforma e transforma uma geração com decisões. E para tomar decisão, né? O resultado certo vem da ação certa, a ação certa vem de uma decisão certa vem de uma visão certa, uma visão certa vem de uma consciência certa. Para mim a consciência ela vem do alto, né? Ela vem de Deus. Alguém tem que parar, olhar para isso e querer transformar isso e se responsabilizar por isso e deixar de ser vítima disso também, né? Então, grava essa hashtag. Seu filho é seu maior propósito, ser mãe é sua maior missão. Esse é o porquê que define o meu trabalho hoje, que eu queria compartilhar aqui com vocês nesse primeiro episódio. Esse é um primeiro episódio que eu queria trazer realmente, sabe, assim, uma consciência, sabe, aterrar vocês numa consciência. Puxa, será que eu tô sendo vítima, né, da maternidade, do meu estresse, das minhas emoções, dos próprios traumas? O que eu tô vivendo no meu dia a dia? Será que eu tô vivendo uma maternidade com mais prazer ou com mais sofrer? Com mais leveza ou com mais estresse? Né? Eu acredito que pode ser diferente, sim. Eu, graças a Deus, eu vivo essa maternidade. Não é sobre nunca ter um estresse ou um desafio, não é sobre isso. Mas é sobre não ser vítima do estresse, da sobrecarga, dos seus traumas, das suas próprias emoções. Como é que eu não sou vítima, Mayara? Quando você está no domínio, quando você sai da inconsciência, porque ser vítima é estar num estado de inconsciência sem poder. Mas é quando você assume o poder, você primeiro assume uma consciência e você vai buscar o quê? Direcionamento, o que fazer, como lidar com isso, para que eu não me torne vítima dessas coisas, perca, né, o meu poder. Onde está o seu poder? Qualquer coisa tira o seu poder? Então, esse é o porquê que define meu trabalho hoje. Foi isso que eu desde sempre tive esse chamado, né? Quero compartilhar um pouquinho disso aqui com vocês antes de a gente aqui encerrar esse episódio. Então,
Foi essa mensagem que Deus sussurrou aqui no meu ouvido para que eu te entregasse, para eu te entregar, na verdade, e te guiar junto com Ele, junto com Deus mesmo, na nossa maior missão. Sim, porque eu vou falar um pouquinho disso aqui, né? Eu acredito, por que também é a nossa maior missão? Porque quando nós somos mães, ser mãe é a nossa maior missão. Seu filho é seu maior propósito, ser mãe é sua maior missão. Porque quando nós somos mães, a gente também está servindo a Deus, né? A gente tá servindo a Deus. A gente está honrando a Deus, a gente está exaltando a Deus. A gente está servindo a Deus porque a gente também está permitindo uma maternidade com alma, né? Uma maternidade conectada. E nos próximos episódios, na verdade, no próximo episódio, no segundo, eu vou falar o que é, na verdade, né? Mas, Mayara, o que é viver uma maternidade com alma e menos traumas? É bem fácil de entender, né? Sem ser vítima do estresse e das suas próprias emoções. Mas eu vou trazer para você o que significa viver essa maternidade com alma, porque talvez não é só essa alma que você está pensando, algo ligado mais ao espiritual, também é, mas é mais completo do que isso, na verdade, tá? Então, eu acredito de verdade nisso, que quando a gente vive uma maternidade com alma, a gente se permite ser vista e entregar a nossa luz, e a gente se permite ser vista pelos nossos filhos. A gente permite que Deus se expresse através de nós, através da nossa alma, porque eu acredito que todos nós temos, né, a centelha divina. Deus, tem pessoas que falam que é o Espírito Santo, o que você quiser acreditar, nós somos, né, uma alma. Então eu vou trazer para vocês o que significa a alma também, enfim, o que é uma maternidade com alma, o que é a alma. Então a alma é aquilo que anima o corpo, essa energia vital, aquilo que dá brilho aos nossos olhos, é o espírito encaixado no corpo, né? Então quando a gente está conectado com a nossa alma, a gente está no nosso melhor, a gente permite que Deus se expresse através de nós. A gente permite que as pessoas vejam Deus através de nós. A gente permite que os nossos filhos vejam Deus através de nós. E a gente permite que os nossos filhos conheçam Deus através de nós. E quem é Deus? O que é Deus? Se não é amor, se não é entrega, se não é consciência. É tantas coisas, eu vou falar mais sobre isso no segundo episódio, tá? Mas por que esse é o maior propósito também? Por conta disso. Porque eu digo o seguinte, que não é o nosso propósito, na verdade a gente está a serviço de um propósito maior, que é de Deus, que é do Criador. Então a gente está aqui, né, nós somos veículos, nós somos mensageiras desse propósito, porque a mensagem é maior que o mensageiro. Essa mensagem que eu estou trazendo aqui para vocês, uma mensagem de uma maternidade com alma, não ser vítima de tantas coisas que perpetuam padrões, né, de sofrimento, de peso, de traumas, de infelicidade, de bloqueios, de impotência, de frustração, de doenças, de vícios, né, de desconexão entre pais e filhos. Isso é uma mensagem que é maior do que qualquer um de nós. É maior do que eu. Isso é propósito. Propósito é quando você carrega uma mensagem que é maior que você. Algo que te motiva, que te movimenta, né? E eu desejo que esse propósito movimente você. Eu até coloquei essa pergunta mais aqui para o final, né? Será que ser mãe hoje, você tem consciência disso? Será que você fala disso? Que ser mãe é o seu maior propósito? Quer dizer, que seu filho é seu maior propósito, ser mãe é sua maior missão? Será que ser mãe, ser uma mãe melhor, é aquilo que te motiva todos os dias? Ser uma mãe melhor, uma pessoa melhor, é o que te motiva todos os dias? Porque se não é, deveria ser. E não é apenas pelo seu filho, não é apenas pela mensagem, né, pelos frutos, pelo seu filho que você vai deixar no mundo, mas é por você. Porque aquilo que você vai deixar marcado no coração dos seus filhos é você. É você, né? Seu filho, sua filha é 50% mãe, 50% pai. Então, é nossa responsabilidade, sim, né? A gente vai deixar um legado aqui, sim. E eu sei que a gente fala de legado, parece que é uma coisa que, nossa, tá tão no futuro. Não, mas não tá no futuro, tá no agora. Porque você tá construindo todos os dias uma marca na vida dos seus filhos. Principalmente na infância. Desde o útero, né? Principalmente nessa primeira fase. Tem uma frase que eu gosto, que é da Lia Luft, que diz o seguinte: a infância é o solo que a gente vai pisar pelo resto das nossas vidas. Pelo resto das nossas vidas. Pelo resto das nossas vidas. Então,
essa foi a mensagem, né? Essa grande mensagem que eu carrego e que eu transmito e vou passar a transmitir cada dia mais agora, né? Em falar para as mães. E eu quero de verdade que também, você que está aí do outro lado, você que é mãe, absorva, sabe? Essa mensagem, esse propósito que, assim como eu, você também decida carregar e transmitir esse propósito. Talvez não de uma forma profissional como eu estou fazendo aqui, mas através de ser mãe mesmo, né? Que a gente passe isso adiante. Então eu estou fazendo isso em duas frentes. Esse é o meu porquê, eu coloquei aqui, né? A minha história, né? O meu porquê pessoal e o meu porquê profissional hoje se resume nisso. Primeiro, meu porquê como mãe, então ele é pessoal. Então, tudo isso que eu falei para vocês é primeiro uma consciência minha pessoal como mãe, do meu papel, o papel que eu tenho na vida da minha filha, da Sofia, e que para mim esse é o essencial hoje. Mais do que tá passando isso aqui para vocês, porque por que eu demorei tanto, né? Desde sempre eu tive esse chamado, mas porque eu tava sendo mais amadurecida, preparada para falar desse lugar, porque eu não falo de um lugar, não tem como eu trazer ninguém para um lugar que eu não estou. Então, para eu conseguir falar desse lugar, precisou muita preparação aqui entre eu e Deus mesmo, né? Então, e esse entendimento de congruência primeiro, né? De que aquilo que eu vou trazer precisa estar alinhado com quem eu sou, com aquilo que eu faço, né? Então, essa é a consciência que eu trago, sabe? Então, esse é um porquê pessoal e um porquê profissional, né? Então, meu maior porquê é como mãe, né? Ser mãe também é a minha maior missão. Eu entendi. Isso que eu tô falando para vocês, essa consciência mais espiritual mesmo, né? De vida, foi algo que eu tomei consciência. Porque antes eu achava que o propósito era essa coisa só profissional. E não, eu entendi, né? O quão valioso, né? O quão valioso, porque tantas pessoas olham tanto para o profissional, para o material e deixam isso de lado, né? O quanto que a sociedade e as próprias mães não valorizam a maternidade. Ao contrário, né? Você vê as mães, eu vejo muito papo das mães, até porque eu mesmo, né, me analiso o quanto que a gente se cobra e o quanto que as mães, elas se sentem improdutivas se elas estiverem só cuidando dos filhos. Mas ela só cuida dos filhos. Como se isso fosse uma função, sabe, de menor magnitude. Não, nem as próprias mães dão o valor que existe na maternidade, né? É a construção, é a base do ser humano. Claro que o pai é igualmente importante, mas como eu falei para vocês, a mãe tem um papel fundamental emocional na construção das emoções daquele filho. E as emoções é a nossa estrutura. Eu digo assim, né? Que as emoções é a nossa fundação. Principalmente as emoções é a nossa fundação. É junto tudo, né, gente? Físico, mental, emocional e espiritual. Mas se as nossas emoções não estiverem boas, não adianta você querer construir um prédio em cima de uma estrutura, de uma fundação fraca, né? Então, e as mães começa com a mãe, né? Eu até coloquei aqui um pouquinho aqui no meu roteiro a respeito desse papel, né? Das mães, essa questão emocional. Então vamos lá para a gente ir encerrando por aqui. Então, como eu falei, primeiro esse porquê, o porquê, né? Eu também estou trazendo esse conteúdo, não só como mãe, mas também como uma missão profissional para mim, né? E para quem não me conhece, né? Por que eu estou trazendo isso aqui? Para quem não me conhece, eu descobri que o meu propósito é levar essa mensagem para o mundo, né? E guiar as mães junto com Deus, ou melhor, eu, né? Estou já sendo para mim guiada por Deus, porque eu acredito que o propósito de todo mundo, nosso propósito, está a serviço de um propósito maior, que é de Deus. Então não é o meu propósito, né? Eu estou a serviço de um propósito maior, que é ajudar, a guiar, né? Guiar essas mães nessa missão de ser mãe e proteger nossas crianças, a infância, o solo que nós vamos pisar para o resto das nossas vidas. E para quem não me conhece, há 10 anos eu comecei essa jornada de desenvolvimento pessoal. Primeiro que era para melhorar a minha própria vida, tá? Inicialmente era a minha própria vida, eu era advogada, eu não trabalhava com desenvolvimento pessoal, eu não era mentora, terapeuta, eu não fazia nada disso que eu faço hoje, mas eu sempre tive um olhar diferente para a infância, tá? Eu sempre tive um olhar diferente da infância, até porque as minhas maiores dores
Para quem não sabe, aconteceram na minha infância, quando eu tinha ali por volta dos 6 anos, meus pais, como casal, se separaram, né? A gente diz que os pais se separarem não é muito certo de falar. Como casal eles se separaram, como pais nunca se separam, né? Vão ser sempre pais. Mas então, para minha criança, né, para Maiarinha lá criança, a separação ela foi uma dor, um rompimento muito grande. Que desde os meus 16 anos, que foi a primeira vez que eu fui para terapia, que eu fui, né, comecei a ir em psicólogo, que foi mais ou menos ali em 2004, que eu tinha 16 anos, foi quando eu comecei a fazer mais intensamente, eu comecei a fazer terapia, enfim, e já comecei a entender, né, que a maioria dos meus problemas, para não dizer todos os meus problemas, eles vinham lá da minha infância, tá? Principalmente daquele rompimento ali da separação, que criou uma ruptura mesmo, sabe? Nas minhas emoções, na minha identidade, e isso tudo foi projetado para o futuro, né? Para minha vida. Então, ali em 2014, quando eu tinha 16 anos, e depois, um pouquinho mais para frente, em 2013, foi quando eu tive, eu digo que foi o meu grande salto de despertar, porque foi quando eu comecei a fazer mais intensamente cursos, formações, terapias. No começo, gente, era só para mim, para eu resolver meus problemas, né? Mas, como eu disse para vocês, eu fui constatando, né, que... Primeiro que eu sempre tive uma coisa comigo que é resolver na origem, resolver na raiz. Sempre fui buscar isso, sempre fui buscar isso. E nesses 10 anos, né, nesse caminho de desenvolvimento pessoal, eu já passei por mais de 40 cursos, formações, até mais. Esses tempos eu estava fazendo uma lista ali nessa área. Eu fui sempre chegando, né? Sempre buscando na raiz, na origem. A raiz, na origem, ela sempre estava onde? Lá atrás, lá na infância. Então... E tem uma frase que, desde sempre, até antes de 2013, como eu sempre tive esse olhar diferente para a infância, e depois, principalmente que eu comecei a fazer os cursos, eu sempre dizia uma mesma frase, eu sempre dizia uma mesma frase. Sempre que eu aprendi uma coisa nova, eu fazia uma terapia, alguma coisa, eu conversava com alguém, eu falava assim, ó, isso deveria ser ensinado desde criança. Eu tinha essa coisa comigo, nossa, como é que pode que ninguém olha para isso? Como é que as pessoas não ensinam desde criança? Como é que não se cuida da infância? Será que as pessoas não têm consciência? Né? Eu não sei se você já se questionou sobre essas coisas. E eu fui evoluindo, entendendo sim minha causa, que meu porquê são as crianças e a proteção da infância. Porque eu entendi que todos os problemas da vida adulta que eu tinha vinham de lá, da minha base, da minha infância. Na verdade, assim, né, gente, desde o útero da minha mãe até a gente vai chegar lá nos ancestrais. Eu também sou consteladora familiar, então quem sabe de constelação familiar, a gente vai vendo, como diz, né, que tem a nosso inconsciente pessoal, inconsciente familiar, até o inconsciente coletivo que está influenciando a nossa vida, nossos bloqueios, os nossos traumas, né? E depois, trabalhando nessa área, desde 2018, eu constatei que não só os meus problemas, tá? Mas também da maior parte dos problemas das minhas clientes também vinham de lá, principalmente da infância. Então, eu sempre fui, eu sou uma pessoa, quem me conhece assim mais na intimidade, quem é né, já fez cursos comigo, mentorada, sabe que para mim, Jesus é o meu modelo, meu guia de amor, né? Então, mestre, modelo e guia. Então, eu sempre busco muito, né? Quando a gente fala dessa parte de amor, que é o para que a gente está aqui, experienciando amor aqui nessa terra, evoluindo e experienciando amor e despertando, né? O despertar da consciência, que eu digo que na verdade é um despertar do ego, de que a gente não é esse ego, mas despertando para aquilo que de fato é real. Eu sempre vou muito para a Bíblia, para passagens da Bíblia, de Jesus, e sempre que eu falava assim, né, dizia essa mesma coisa, nossa, isso aqui devia ser ensinado desde criança, e da criança, e a infância, e cada vez vendo, né, nossa, a infância é o solo que a gente pisa pro resto das nossas vidas, nossa, a maior parte dos problemas da vida adulta, emocionais que a gente tem, vem lá de trás, vem da nossa base, da nossa formação, tal. Eu passei a entender como nunca, né, a razão do porquê o próprio Jesus disse aquela frase que todo mundo conhece: em verdade eu vos digo, se quiser ver o reino dos céus ou adentrar no reino dos céus, vai ter que voltar a ser criança. Então, e essa frase, para mim, ela tem muitos significados, para fazer um vídeo só sobre essa frase, mas eu acredito que é por conta disso, né? Que nesse caminho eu entendi, né, a verdade, em verdade eu vos digo, né, se quiser ver o reino dos céus, o paraíso, viver no paraíso,
vai ter que voltar a ser criança, a gente tem que cuidar das nossas crianças. E não só das nossas crianças, dos nossos filhos, mas é da nossa própria criança interior, traumatizada, bloqueada, ferida, porque se a gente não cuidar da nossa criança, são duas crianças, né? E nossos filhos precisam que nós, como mães, estejamos na postura de adulta e não na nossa criança, porque se a gente estiver na nossa criança ferida, traumatizada, estressada, porque criança também tem estresse, a gente se torna vítima, né? E crianças são vítimas. Crianças são vítimas, porque crianças, na maior parte das vezes, não têm consciência, né? Então, elas precisam da ajuda, né, de alguém que tem consciência. Então, nesse caminho, eu entendi que as crianças são, ao mesmo tempo, né, a origem, a causa e o efeito. Se você for parar para pensar, se as crianças de hoje são os adultos do futuro, então as crianças, ao mesmo tempo que elas são a causa, a origem, elas também são o efeito. E se elas são o efeito, né, e elas também são a causa, e se a gente precisa olhar para a causa, para a origem, para a raiz, significa que não adianta a gente olhar para fora e primeiro para as crianças. A gente olha para as crianças, mas a gente tem que encontrar o veículo para chegar até as crianças, que é o quê? O ambiente em que elas estão. E o ambiente que elas estão é o quê? Aí, nesse caso, elas se tornam o efeito do ambiente, que é o que? A família, que é os pais, que é aqui, no caso, estou falando com você, que é a mãe. E é aí que a gente precisa resolver na origem, né? Então, se a gente quer, se a gente deseja, sabe, um mundo melhor no futuro, para que a gente viva, para que os nossos filhos vivam, para que as próximas gerações tenham um mundo melhor, de todas as formas, emocionalmente melhor, sabe, de todas as formas, com menos doenças, com menos crimes, com menos injustiça, com menos tudo, com menos traumas, a gente precisa começar a agir na origem, no vazamento, né? Para que elas não se tornem o efeito, tá? Então, deixa eu encaminhar aqui já, vamos encaminhando aqui para o finalzinho, né? Então, nós precisamos agir sobre o ambiente que forma as crianças, que é a família, que são os pais e que agora aqui é as mães que eu tô falando aqui com vocês, né? Então, se desejamos, se queremos viver num mundo melhor, a mudança precisa começar em nós, dentro de casa, deixando de sermos vítimas do estresse, das emoções, da sobrecarga, da reclamação, vítima de qualquer coisa. E eu acredito, né? Eu acredito, isso é uma crença minha. Tem gente que não acredita nisso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu acredito. Eu não sei se você do outro lado acredita, mas se você tá aqui, se você se afiniza um pouquinho comigo, eu acredito que a gente deva ter talvez crenças e valores um pouco parecidos. Eu acredito que o mundo ele está evoluindo sim. Toda mudança procede do caos. Eu não acredito que a gente está num barco desgovernado. Eu acredito em Deus, eu acredito no Criador que está sim no controle de tudo, mesmo que a gente não tenha essa ampla consciência para perceber. Mas então eu acredito que esse mundo ele está evoluindo. E eu acredito que o espírito das crianças que estão vindo, dos nossos filhos já, eles são espíritos mais evoluídos, tá? Do que nós. E que para que elas, essas crianças, esses espíritos, essas almas, cumpram o propósito deles na Terra, nós precisamos começar uma transformação na origem. Por quê, Mayara? Para que essas almas, essas crianças, não se tornem adultos limitados, bloqueados, cheios de problemas emocionais, traumas, estresse, doenças, vícios, precisando de terapias, tantas terapias como nós, né? Desconectadas de si mesmas, da sua essência, perdidos na vida, sem saber e sentir o seu para que estão aqui. Né? Então eu acredito nisso, né? Para que essas almas dessas crianças não se tornem esse tipo de adultos tão limitados e bloqueados, a gente precisa ajudar, porque se tudo continuar como está, é isso que vai acontecer. O que me incomoda no mundo, né? Você quer descobrir o teu propósito, para quê? Até mais ligado a profissional, você se pergunta o seguinte, o que te incomoda no mundo?
O que me incomoda no mundo é isso. É a gente ter tantos adultos precisando se curar, bloqueados, limitados, precisando fazer um monte de curso, terapia, cheio de problemas emocionais, traumatizados. Isso me incomoda, a gente ficar só aqui no adulto quando a verdadeira causa, a origem está lá atrás, está lá na criança. Então vamos começar a agir lá? Vamos começar a agir lá em vez de ficar, como diz, né? Em vez de ficar enxugando gelo, vamos agir na origem? Vamos agir na origem? Vamos começar a agir na origem? É claro que eu sei que adultos que estão se trabalhando como a gente, talvez nós já estamos sendo pais e mães melhores. Mas é preciso um olhar maior. É preciso, sabe, as pessoas não dão o valor que a infância tem. As pessoas não respeitam as crianças. Não, criança não tem direito, criança não tem o quê, não tem porquê, não tem que querer, não tem que isso, não tem que aquilo. As crianças são vítimas. As crianças são. Porque elas não têm esse poder de escolha. Elas não têm nem consciência e nem poder de escolha. Elas são oprimidas muitas vezes, né? E por conta disso são traumatizadas. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Se a gente quer um mundo diferente, sabe? Isso me incomoda profundamente. Isso me incomoda demais no mundo. A gente ter tanta gente precisando se curar. Gente, como assim? É tipo tomar remédio, entendeu? Eu tomo remédio se for preciso, mas eu sempre vou buscar a causa, a origem, a raiz, porque o remédio remedia, o remédio trata sintoma. E o problema é o sintoma, é um alerta que está gritando de que tem algo em desordem. Existe uma raiz, existe uma origem. Uma dor de cabeça é só um sintoma, tem que procurar a origem e tratar na origem. Não adianta ficar tomando o remédio para dor de cabeça. Ficar tratando só o sintoma, o efeito lá na frente. Tem que agir na causa, não só na consequência, né? Isso é o que me move, tá? E por conta disso, essa minha causa é as crianças, a minha causa é a proteção da infância. E para que eu chegue nas crianças, né? A gente precisa chegar no veículo. As mães, os pais, a família, né? Eu começo aqui falando com as mães. Esse é o meu papel. Então, e diante disso, né, gente, né, dentro da minha área de estudos, que envolve ciência e consciência, nesses últimos 10 anos, não só de estudo, mas também de experiência própria, e também com clientes e com estudos, eu aprendi que a forma como ensinamos as crianças não é só com palavras, não é. Então, lembra aquela frase que eu falei? Isso aqui tinha que ser ensinado desde criança. Nossa, isso aqui tinha que ser ensinado desde criança. Nossa, por que não ensina isso desde criança? Por que ninguém ensina isso? A gente tem que aprender lá no futuro, tem que fazer terapia, tem que fazer curso de entender a mente, entender as emoções, e a PNL, vai entender sobre questão financeira e meditação. Por que tudo isso, né, não é ensinado quando é criança? Desde a família e nas escolas. Por que a família, os pais, a escola não educam um ser integral? Físico, mental, emocional, espiritual. Por quê? Tinha que ser ensinado desde criança. Mas daí você começa a olhar, mas como é que se ensina desde criança? Não é com palavras. Foi aí que eu passei a aprofundar e entender que a gente não ensina com palavras. Não apenas com palavras. A forma como a gente mais ensina é com as nossas atitudes. Então, aquilo que você fala tão alto que o que você fala ninguém escuta. Aquilo que você fala tão alto que o que você fala, o seu filho não escuta. É o seu comportamento. Inclusive, a neurociência explica isso, né? Nós, humanos, crianças, os bebês, aprendemos por neurônio espelho. Então, a gente espelha, não só nós, né? Mamíferos. Então, a gente espelha o comportamento de outro humano e repetimos o comportamento, né? Pode ver. O filho, a criança, ela começa a aprender dessa forma. Com imagem, ela vê imagem, ela espelha, ela repete comportamento. Por isso que nós, mesmo tendo consciência, mesmo a gente não querendo fazer igual, mesmo a gente tendo sofrido com o pai, com a mãe, mesmo que a gente não tenha concordado com a forma de educar do pai e da mãe, a gente acaba o quê? Repetindo o quê? Comportamento. Por quê? Aprendemos por neurônio espelho. E essa aprendizagem do neurônio espelho do comportamento é uma aprendizagem que fica no corpo, inconsciente, que é muito maior do que o nosso consciente, que é aquilo que você tem consciência. E que você, eu não queria fazer daquele jeito, mas quando eu vi, eu já reagi. Eu sei que não é certo fazer dessa forma com meu filho. Eu digo isso, sabe por quê? Porque eu também sou mãe.
E graças a Deus, né, todo esse tempo no desenvolvimento pessoal, em que eu fui liberando emoções, traumas, aumentando a minha janela de tolerância ao estresse, hoje eu me considero que eu não sou vítima do estresse. Que eu sei lidar, sabe, com o meu estresse, com as minhas emoções, quando eu me vejo mais sobrecarregada. Mas aí você entende por que você não quer, mas quando vir você faz. Por que parece que a tua consciência, o teu conhecimento, a tua mente não acompanha o teu comportamento? Porque a gente aprende primeiro através do corpo, com o comportamento. Né? E é aí que a gente precisa agir. É isso que eu vou trazer também nessa série para vocês, principalmente o papel do corpo, né? A dimensão do corpo e da alma na cura das nossas emoções, do estresse e dos nossos traumas. Então, não é só, vamos ensinar desde criança. Como é que nós ensinamos desde criança? Com comportamento. Então, quem é que tem que ser ensinado? Reprogramar corpo, comportamento, sentimentos, pensamentos, são os pais. Ai, Mayara, mas isso é muito difícil. Eu queria mudar, era só o comportamento do meu filho mesmo. Sinto muito. Por isso que ser mãe é a sua maior missão. Porque ao ser mãe, você vai precisar se transformar. E aí não é só pelo seu filho. É por você, é pela sua própria evolução. Né? E talvez se fosse só por você não faria. Mas pensando no seu filho, pensando no que pode ser do futuro dele, e aí se você não for egoísta, né? Porque tem muitos pais que estão tão vítimas ainda, estão tão nas suas feridas e nas suas próprias dores, que quando a gente está em dor, quando a gente está na ferida, no trauma, a gente nos tornamos egoístas, porque eu só vejo a minha dor, eu não tenho capacidade de ver a dor daqueles que estão em volta de mim. E tem muitos pais, muitas mães que estão vivendo isso, tá? E não é culpa dessa mãe. É porque ela tá tão presa e tão imersa nas próprias dores, que é tipo quando você vai na manicure e você machuca, cara, qualquer coisa que dói ali, você fica com o teu eu no centro, a tua dor no centro, e você acaba não vendo o seu filho, não percebendo, né? E daí se ele encosta em você, na sua dor, você grita. Por quê? Porque não é sobre quem encostou, mas é sobre a tua super sensibilidade. Por que você tá tão sensível assim ao estresse? Porque você tá ferida, estressada, sobrecarregada, né? Então, se não for por você, em primeiro lugar, sim, tem que ser por você. Mas esse por você é que vai impactar também na vida do seu filho. E tem gente que não tem força nem por si mesmo, então que talvez tenha força pelo seu próprio filho. Porque eu acredito, porque eu já mapeei isso, porque eu sou mãe, porque eu vivo isso, que o medo número 1 de uma mãe e de um pai, sabe qual é? 1, 2 ou terceiro, são bem parecidos. É de que os seus filhos sofram, passem ou sofram pelas mesmas coisas que ela sofreu. Ou melhor, vivam os mesmos traumas que ela viveu. E o medo de causar traumas nos filhos, medo que esses filhos sofram, passe pelos mesmos sofrimentos que você sofreu. Medo de decepcionar os filhos. Isso tá no top top 3, né, dos medos e dos medos de uma mãe. Né? Não ser uma boa mãe. Ela tem medo de causar trauma, tem medo que o filho passe pelas mesmas coisas que ela passou. E tem medo de ela causar dor no próprio filho. Né? Então, se você não está conseguindo encontrar um caminho por você, quem sabe é para isso que Deus te deu essa missão. Ser mãe. Né? Para que através da tua transformação, que a tua maior inspiração e motivação seja se transformar. Para inspirar seus próprios filhos. Então é isso, minha galera. Deixa eu ir aqui finalizando aqui com vocês. Eu coloquei aqui um pouquinho também sobre energia feminina e masculina, mas a gente está começando uma série, né? A gente já está aqui em 1 horinha
desse primeiro episódio. Eu vou trazer mais, eu vou falar mais desse papel da mãe, eu vou falar mais sobre o que é essa maternidade com alma, eu vou falar mais sobre como evitar traumas, eu vou falar mais como não ser vítima, como deixar de ser vítima do estresse e das próprias emoções, como viver, né, esse meu maior propósito. Sim, Mayara, eu entendi, eu tenho consciência disso, né? Eu não quero esperar viver dores no futuro, eu não quero esperar pagar para ver meu filho sofrer, para me arrepender por esse tempo perdido. Não quero, eu tô consciente disso, eu já entendi, né? Eu já entendi que a gente precisa resolver as coisas na raiz, que a gente precisa valorizar a infância, que a gente precisa cuidar das nossas crianças, não só das crianças dos nossos filhos, mas da nossa criança, da tua criança que talvez ainda está aí dentro de você ferida, traumatizada, estressada, né? Então, esse é o porquê que eu decidi falar para mães, porque como vocês perceberam, falar para mães, para mim, é urgente. É urgente. Antes eu falava para mulheres, eu já falei sobre o feminino, já fiz curso, Portal das Quânticas do Amor, já falei de relacionamento. E sempre eu tratei na origem, na raiz, a gente voltava lá atrás, na infância das próprias mulheres, que é lá que reflete, que impacta, né, nas outras relações, né? A gente diz o seguinte: a maternidade, o relacionamento amoroso, o relacionamento profissional, o relacionamento com o dinheiro, a relação com a tua saúde, são todos frutos na sua vida. São frutos, mas a causa, a origem vem das raízes. As raízes vêm da onde? Lá da sua base, vem lá da sua origem, vem lá da sua infância. Então eu sempre trabalhei a origem, mas, né, ao me tornar mãe, eu senti que não, agora eu vou ter que levar esse propósito, esse chamado que eu sempre tive, que é, poxa, a gente tem que começar a tratar mais na origem, né? Porque senão a gente tem que ficar aqui sempre nesse tema, né, da infância e talvez vamos diminuir, né, essa incidência aí de ter tantos, né, dos pais aí acabarem se tornando o tema da terapia dos filhos no futuro, né? Então, é por isso que para mim é urgente falar para mães, porque para mim falar para mães é como se fosse conter uma hemorragia que está sangrando. Por quê? Porque mães estressadas, mães feridas, mães traumatizadas, mães que estão sendo vítimas, né, das próprias emoções, elas estão sangrando. Tem uma frase que eu gosto que também diz o seguinte: o tempo não cura todas as feridas. Não. E as feridas que o tempo não cura se chamam traumas. E se o tempo não curou, essa ferida não fechou, ela provavelmente está sangrando. E ela está sangrando nas pessoas que você mais ama, sem querer. Então, sim, mães estão sangrando nos seus filhos, as suas feridas que não foram fechadas, né? As suas feridas, os seus traumas, esse estresse em demasia, sabe, essa intolerância, essa coisa que qualquer coisinha você explode? Pois bem, nos próximos episódios eu vou explicar o quanto que o estresse e os traumas, essas feridas que não fecharam, né? Porque eu também vou trazer o que é trauma. Tem muita gente que tem um conceito errado do que é trauma, pensa que trauma é só uma grande coisa e não é. Então até esse excesso de estresse e de ansiedade também pode ser efeito dos traumas e dessas feridas vividas que estão fazendo você sangrar. Porque quando você está estressada e você explode, quando você está ansiosa ou quando você é muito medrosa, sim, isso é uma forma de sangrar, né? Então, sim, para mim, falar para mães é uma causa urgente. Por quê? Porque está cheio de crianças que estão sofrendo todos os dias, sendo traumatizadas sem querer. Porque eu sei, nenhuma mãe traumatiza um filho. Tem que ser muito doida, né, gente? Tem as mães aí narcisistas, tem essas patologias também. Mas assim, eu acho que uma mãe em sã consciência, nenhuma mãe quer traumatizar um filho, nenhuma mãe quer causar dor no filho. Inclusive, esse é o maior medo de uma mãe. E aí eu acredito que de um pai também. Então, a gente sabe que não é por querer, não é por querer. Então, é nisso que eu quero ajudar, né? Porque para mim isso é uma causa urgente, mães já estão sangrando, é conter uma hemorragia, né? Mães, mulheres que não são mães, querem me acompanhar? Ótimo, melhor ainda, mas não dá, a gente tem que começar a agir no que é mais urgente, tá? Então, é isso. Para mim é urgente falar e tratar as mães, a saúde emocional materna. A minha causa, o meu porquê são as crianças. Eu quero que fique bem claro isso para vocês aqui. Se vocês se identificam com isso, convido vocês a fazer parte desse movimento, dessa causa comigo. Então, são as crianças,
a criança dos seus filhos e a sua criança aí dentro também, a sua criança que está aí ferida, traumatizada, estressada, e a proteção da infância, trazer essa consciência para a proteção da infância, para que tenhamos, né, adultos mais livres, conectados à alma e ao amor e menos limitados e vinculados no futuro à dor. Pois para que tenhamos um mundo melhor, esse mundo melhor começa na infância e as mães são o grande veículo e portal para chegarmos às crianças e transformar esse futuro. Deus criou os espíritos e as mães dão a luz e a vida aos espíritos criados por Deus. Falar para mães e ajudar as mães, para mim, é como se fosse conter uma hemorragia que já está sangrando. Mães feridas ferem e sangram nos filhos. Mães traumatizadas traumatizam filhos sem querer. Mães curadas curam filhos e toda uma geração. As mães carregam a cura dos filhos e de toda uma geração. Esse é o meu propósito como mãe, esse é o meu propósito como profissional, esse é o movimento que eu te convido para fazer parte também comigo. Viver uma maternidade com mais alma e menos trauma, sem ser vítima do estresse e das suas próprias emoções. O meu propósito é servir a Deus em primeiro lugar, criando a maior comunidade de mães conscientes que transformam o mundo através de uma maternidade que evita trauma e conecta a alma. E eu quis começar essa série trazendo o nosso maior porquê como mães, o meu maior porquê como mãe e essa consciência do seu maior propósito como mãe. Seu filho é seu maior propósito, ser mãe é sua maior missão. E também o meu porquê profissional, a mensagem que eu carrego, essa mensagem, essa grande mensagem que eu carrego, que não é minha, que é maior do que eu. E eu transmito hoje com muito amor e orgulho e desejo que mais mães passem a carregar e transmitir com muito amor e orgulho essa mensagem também. Então, essa é a mensagem, né, que eu tenho para te transmitir. E como eu disse, ela é maior do que eu. Essa mensagem, ela é nossa. E eu te convido a caminhar junto comigo nessa série, se você deseja viver uma maternidade com mais alma e menos trauma, se você deseja criar filhos mais livres, menos limitados, de alma livre, conectados com a sua alma, com a sua essência, sabe, com o seu propósito, porque o trauma, as feridas, o estresse, tudo isso rompe e fragmenta a conexão com a gente mesma, a conexão com a nossa alma, e as pessoas se sentem vazias, se sentem perdidas. Então, eu acho que esse é o maior bem que a gente pode fazer para a gente mesmo e para nossos filhos e para toda uma geração. Esse é o tema, né? Como eu falei, esse é um propósito, é o maior propósito que eu acredito que a gente tem como mães, é um propósito espiritual. O maior propósito que você tem como mãe não é um propósito profissional, né? Não é ligado a nada externo e material, propósito de trabalhar, de dar uma boa vida ao filho, sustento, escola, lazer, experiências, viagens, roupas, festa de aniversário, não é sobre isso, não é sobre isso, tá? E esse tema é uma grande oportunidade, por quê? Porque as crianças de hoje são os adultos do futuro, lembrem disso, lembre-se disso. E se você deseja ser uma boa mãe e uma mãe melhor todos os dias, essa deve ser a sua maior motivação. Ser uma mãe melhor é o que te motiva e te inspira todos os dias. Se não é, deveria passar a ser. Se não é, deveria passar a ser. Coloca aí, hashtag, coloca aqui nos comentários, hashtag seu filho é seu maior propósito, meu filho é meu maior propósito, ser mãe é minha maior missão. Hashtag, meu filho ou minha filha é meu maior propósito, ser mãe é minha maior missão. E aí eu quero concluir aqui com vocês só para dar, né, um pouco mais trazer um pouco mais para a prática. Eu sei que esse episódio ele foi mais inspirador, foi um episódio mais de consciência para abrir as portas, né, para isso que a gente vai trazer aqui, né? Então, para a gente trazer algo novo, precisa de uma consciência nova para acolher essas informações novas, até com questões mais práticas, né? A gente precisa sim olhar para trás, para uma velha forma, né, de viver a maternidade, para você entender o que é essa nova forma de ser mãe, né? Então, e aí que eu quero trazer para vocês só como é que você vai cumprir esse seu maior propósito. Eu vou dar só primeiros passos para você, tá? Para que a gente só aterre um pouquinho e não fique assim um conteúdo tão
mais inspiracional, talvez, tá? Eu escrevi aqui algumas coisas. Quais são os jeitos... Explica alguns jeitos errados de você cumprir o seu maior propósito na vida, que é ser mãe. Qual é o jeito errado, Mayara, de eu não cumprir esse propósito? O jeito errado de eu não conseguir viver esse propósito. Então, eu vou falar aqui, preste bastante atenção. O jeito errado é você, como mãe, continuar sendo vítima do estresse, da sobrecarga, dos seus traumas, das suas emoções e, através do seu comportamento, mesmo sem querer, acabar perpetuando o efeito sombra, que é de repetição de padrão de sofrimento, traumatização, de frustração, de egoísmo, de não valorizar a infância e não se responsabilizar como adulta para sair desses padrões de sentimentos, crenças e comportamentos herdados. Porque sim, a gente herda, né? A gente herda essas coisas, é um ciclo, como eu falei. O jeito errado também de você não conseguir viver, né, o seu maior propósito como mãe é você continuar na sua criança ferida, estressada, traumatizada, não pensar no seu filho, no futuro dele, nas emoções dele ou dela, em quantos problemas o seu filho ou a sua filha pode viver no futuro por conta de toda a base emocional, de tudo que ele tá ou ela está vivendo hoje, acabar se envolvendo em relações tóxicas, abusivas, com vícios, com álcool, com drogas, como eu falei, compulsões, crimes, depressão, ansiedade, tantas coisas, né? Crimes ruins. O jeito errado é, no futuro, você se tornar, ser o tema de inúmeras e inúmeras sessões de terapia dos seus filhos. Do quanto você, mesmo amando muito seu filho e sua filha, você acabou ferindo, traumatizando e decepcionando eles, mesmo sem querer. Isso é um jeito errado de você não cumprir o seu maior propósito como mãe. Um jeito errado também é você achar que não precisa fazer nada, que o problema está no mundo, que o problema está no comportamento do seu filho, está no seu marido, está no pai do seu filho, talvez se você é separada, que a culpa é dos seus pais, né? Que você só está repetindo padrões de comportamento de ruim, sofrimento, traumatização na educação, na relação com seus filhos. Um outro jeito errado, né, de você não conseguir cumprir esse teu propósito como mãe é você achar que seu maior propósito na vida é profissional. Porque hoje as pessoas, inclusive eu tenho um podcast chamado Alma 528 e o segundo episódio que eu fiz foi sobre esse, o mito do propósito, né? As pessoas acham, elas estão ligadas com esse propósito tanto para fora, buscando esse preenchimento, eu preciso saber o meu propósito de vida, como se isso fosse algo que está fora. E principalmente, nós temos vários propósitos. A gente tem um propósito profissional, sim, a gente também tem. Mas qual é o seu maior propósito? Qual é o maior propósito? Então, o jeito errado é você achar que o seu maior propósito na vida é o seu propósito profissional. Servir as pessoas. Não. O seu maior propósito é servir as pessoas mais próximas de você, da sua família. É seus filhos, é os frutos, é eles, é isso que você vai deixar aqui, né? Sim, depois vem o profissional. Então, é desvalorizar a própria maternidade. Qual é o jeito errado? É as próprias mulheres desvalorizarem a maternidade, não darem valor para o papel, para a função de mãe, achar que precisa estar trabalhando, que tem que estar deixando os filhos. Claro que a gente sabe que a gente precisa de dinheiro, sim, né? Para se sustentar e tudo mais. Mas tem mulheres que estão dando, né, que o seu maior tesouro não é a vida dos seus filhos, é o dinheiro, é as coisas que ela quer proporcionar material para esse filho. Então isso é um jeito errado, né? Desvalorizar a maternidade, a função de ser mãe, achar que é improdutiva se for só mãe, enquanto está cuidando do filho ali, às vezes nos primeiros meses ou nos primeiros anos, achar que o seu maior papel é prover recursos materiais e não emocionais para o seu filho, principalmente cuidando das suas próprias emoções e traumas. E aí o jeito certo, né? Qual é o jeito certo, então, Mayara, de cumprir esse propósito? Esse é o maior propósito da minha vida, que é ser mãe. O resultado certo, lembra que eu falei da frase? O resultado certo vem da ação certa. A ação certa vem da visão certa, né? Para você conseguir tomar as decisões e ações certas que vão te levar ao resultado certo, ao resultado que você quer, ao resultado esperado, que é viver uma maternidade com mais alma e menos traumas, sem ser vítima do estresse e das suas próprias emoções, que só te distanciam de você mesmo e do seu filho, né? Então,
o jeito certo, você precisa ter a visão certa, a consciência certa. E isso é o primeiro passo, é o que eu trouxe para você aqui nesse primeiro episódio, que já ficou um pouquinho longo, mas é o primeiro passo. A consciência, a visão. A visão, ela vai te levar para a ação certa, a ação certa vai te levar para o resultado certo. E aí eu deixei aqui um pequeno passo para você dar de forma bem prática, para você começar imediatamente a colocar em prática esse maior propósito. Você já está colocando em prática, né? Você que é mãe, você já está colocando em prática aí todos os dias. Mas de uma forma em viver uma maternidade com mais alma, que é isso esse é o meu objetivo, né? É sobre a alma, mais alma e menos trauma. Então, um pequeno passo é, antes de a gente prosseguir para os próximos episódios e para que você então vá colocando em prática o que a gente falou aqui, eu vou te deixar aqui um primeiro passo que é, hoje, se possível ainda, você olhar bem nos olhos do seu filho, ou da sua filha, ou dos seus filhos, se você tiver mais de um, com a sua alma bem presente, respira fundo, percebe os sons que estão no teu ambiente, olha bem no olhinho ali do seu filho, da sua filha, dos seus filhos, e você fala, e você diz para ele o seguinte, filha ou filho, eu quero que você saiba, guarde 3 coisas muito especiais no seu coração, que a mamãe vai falar para você. E talvez não só uma vez, você pode começar a fazer isso todos os dias, ou várias vezes, né? Ou aquele momentinho ali que você tá aí fazendo teu filho dormir, mas que você esteja bem conectado com ele, de corpo e alma presente. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos episódios, né? Que não é só estar de corpo presente, mas é maternidade com alma, é viver uma maternidade não só de corpo presente, mas de alma presente. E para você estar de alma presente, dizem que o olhar é o espelho de nossa alma. Então olha nos olhos do seu filho, da sua filha e diz, filho, filha, eu quero que você saiba e que você guarde 3 coisas muito especiais no seu coração. A primeira é que eu sou muito grata a Deus por você ser minha filha. Fala para sua filha isso, eu falo isso para Sofia. Mamãe é muito grata, sou muito grata por você ser minha filha. Obrigada, eu falo assim, ó, obrigada filha por você ser minha filha. Sabe, você já falou isso pro seu filho? Se você já falou, acho que a gente pode falar mais. É muito importante que eles saibam disso e que eles saibam qual é o lugar de Deus na nossa vida, né? Isso é permitir com que Deus se expresse através de você e que seu filho conheça Deus através de você. Quando você traz Deus para a vida, para a sua vida e para a vida, para a relação com seu filho. Então você fala, filho, eu quero que você saiba, a primeira coisa, que eu sou muito grata a Deus por você ser minha filha, por você ser meu filho. A segunda coisa é que eu quero que você saiba que você, ou vocês, né, se for mais de um filho, você é o maior propósito na vida da mamãe. Filho, eu quero que você saiba que você é o maior propósito na vida da mamãe. Não é o trabalho, não é nada, é você. E terceiro, ser mamãe melhor é minha maior missão e motivação todos os dias. Fale isso pro seu filho. Filha, eu quero que você saiba que ser uma mãe melhor é o que me motiva, é a minha maior missão e motivação todos os dias. E que você possa me dizer como ser uma mãe melhor. Às vezes a gente pode perguntar, a Sofia ainda é muito pequena, né? Ela ainda não entende, mas talvez os seus filhos já entendam. Eles precisam saber que você quer ser uma mãe melhor. Quem sabe eles também podem te ajudar, porque a gente pensa que é só a gente que está ensinando, não é, né? A gente também está aprendendo com nossos filhos. E às vezes a gente também está tendo uma visão, a nossa visão, né? Do que a gente acha que é bom para eles, do que a gente acha da nossa visão, como a gente gosta de ser amado, às vezes a gente dá amor, né? Linguagens do amor. Mas a gente também precisa perguntar, conforme o seu filho ou sua filha tenha mais consciência, de que forma você pode ser uma mãe melhor para ela todos os dias. Aí eu tava conversando com um parceiro meu de trabalho, aqui nesse projeto, inclusive, e aí ele me trouxe isso, né?
que a esposa dele, enfim, viu algum vídeo, alguma coisa assim de educação, falando isso, né? Que perguntasse pro filho, filho, como é que a mamãe poderia ser, como é que eu poderia ser uma mãe melhor para você? E aí ele disse que o filho dele falou isso, né? Ah, quando você e o pai forem falar alguma coisa para mim, vocês não precisam falar tão brabo. Quando vocês, né, querem falar alguma coisa que eu tenho que fazer, ou sei lá, alguma coisa assim, vocês não precisam falar tão brabo. Né? E daí ele trouxe uma consciência, porque a gente vem dessa educação de que às vezes fala mais alto, é um pouco mais rígido, ou fala um pouco mais bravo, né? E aí ele me contou que tocou bastante, né, o coração dele, porque às vezes são coisas que a gente não percebe, porque vem num padrão inconsciente, né? Então, olha bem nos olhos dos seus filhos, da sua filha, do seu filho, porque isso é estar de alma presente. Lembra que os olhos são o espelho da nossa alma, que maternidade com alma é maternidade de corpo e alma presente. E fala essas 3 coisas. Filho, eu quero que você saiba 3 coisas que você guarde no seu coração. A primeira é que eu sou muito grata a Deus por você ser minha filha, por você ser meu filho. A segunda é que você é o maior propósito na vida da mamãe. Ou vocês, se for mais de um filho, né? E a terceira é que ser uma mãe melhor é a minha maior missão, é que me motiva todos os dias. Me ajude a ser uma mãe melhor. Você pode me ajudar a ser uma mãe melhor também. Tá bom? Então esse fica sendo aqui o meu, né? Um pequeno passo para que você também possa começar imediatamente a viver uma maternidade com mais alma e menos traumas, né? Porque isso é o oposto de trauma, conexão é o oposto de trauma, de ruptura. E para que você possa viver, sentir, né? E cada vez mais cumprir o seu maior propósito na Terra, que é ser mãe, tá bom? Então é isso. Deixa aqui o seu comentário com o que de melhor você está levando desse episódio. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, compartilha também aqui esse conteúdo com outras mães que você acredita que também precisam e vão gostar desse conteúdo. E se você ainda não está inscrita aqui no meu canal, já se inscreve, marca lá, né, para você receber as notificações. Me segue lá também no meu canal, no meu Instagram, @maiaracastelã, para você me acompanhar por lá. A gente vai começar também a ter mais conteúdos, vídeos menores também. Aqui esse é um vídeo mais longo dessa série. A gente fala que é um vídeo raiz, né? Mas a gente também vai passar a fazer vídeos mais curtos. Você pode acompanhar também lá pelo Instagram. E se tiver alguma dúvida, como eu falei, alguma sugestão, algo que você precisa de ajuda, escreve aqui nos comentários. Se você assistiu aqui até o fim, escreve aqui nos comentários, #meu filho é meu maior propósito, #ser mãe é minha maior missão, que eu vou saber que você chegou até aqui, eu vou saber que você acolheu, que você sentiu Deus falar com você e que você quer viver uma maternidade com mais alma, tá bom? Um beijo grandão no seu coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau!